Meus irmãos, é muito bom estar aqui nessa noite, revendo alguns irmãos, depois aí de muito tempo. Glória a Deus, noite maravilhosa, noite de bênção. Feliz em rever nosso irmão Antônio, que acabou de chegar, nossa irmã Adriana. Que bom revê-los. Que Deus abençoe. A família está bem, né? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós lemos um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Lucas vai escrever esse texto também sobre o Getsemane. Marcos vai falar sobre o Getsemane. E é interessante que cada autor ele vai falar do tema, do assunto e com alguns detalhes a mais. Mas eu quero nesta noite fazer menção sobre o Getsemane de Jesus. Meus irmãos, antes da grande entrega de Jesus na cruz do Calvário, teve alguns acontecimentos que me chamou bastante atenção. Primeiro, antes da sua entrega na cruz do Calvário, Jesus ele faz questão de celebrar com os seus amigos. Jesus faz questão de ter uma comunhão com os seus discípulos, e naquela oportunidade, naquela noite, Jesus, ele, com os seus discípulos, em um cenáculo, ele realiza o que os evangelistas chamam da última ceia. Este momento foi um momento ímpar e muito especial para Jesus, porque era um momento dele ter ali um momento a sós com seus discípulos. No capítulo 14 do livro de João, nós vamos encontrar Jesus, ele fazendo algumas afirmações aos seus discípulos, e estas afirmações, elas tinham o objetivo único de consolar os seus discípulos. Eu estou falando da semana da crucificação. Eu estou falando do momento em que Jesus ele afirma aos discípulos que ele morreria na cruz do Calvário, e que aquele grande projeto que durante 3 anos e meio eles haviam construído e que estava em andamento, o seu grande mentor, o seu grande idealizador, estaria dentre alguns dias sendo morto, sendo crucificado como cumprimento das Escrituras. E é interessante que eu fico a imaginar aos discípulos, ao ouvir essa mensagem da boca de Jesus, do próprio Jesus, que ele estaria partindo.
Se nós olharmos para a vida do grupo de homens que compunham o ministério de Jesus, eram homens simples, mas foram homens que abandonaram tudo em prol deste projeto. E aí eu fico imaginando os discípulos que largaram família, que largaram os seus empregos, como foi o caso de Pedro, seus irmãos, entre outros, Mateus, que era um servidor público. E agora este grande projeto que eles haviam acreditado, aparentemente parece que estava indo de água abaixo. E Jesus disse: fique preocupado não, porque eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar. E Jesus conforta o coração dos discípulos, e para estreitar mais essa última semana, este último relacionamento, Jesus vai convidar os discípulos para um lugar reservado em uma determinada casa, num cenáculo, um salão reservado para a festa. E ali eles têm a oportunidade de confraternizar com Jesus a última ceia. Naquela mesa estavam os 12 discípulos. E Jesus começa a falar com seus discípulos o desejo que ele tinha em participar daquele momento, participar daquele ato tão simbólico de algo que acontecerá futuramente. Aquela reunião à volta daquela mesa foi uma prévia do grande banquete, da grande festa que nós participaremos um dia. Na cultura oriental, quando nós sentamos à mesa com alguém para uma refeição, é símbolo de comunhão e amizade e fraternidade. Portanto, aquele momento que Jesus está à mesa com os seus discípulos era um ato de comunhão, de amizade, de estreitamento, de relacionamento. E a ceia do Senhor é isso, é relacionamento, é comunhão. É por isso que Jesus era acusado de beberrão, de comelão, de comer com os pecadores, de estar à mesa com pecadores, exatamente por este cunho cultural, que sentar à mesa com alguém simbolizava comunhão e amizade. Não sabiam eles que foi exatamente para isso que Jesus veio, para reconstruir a amizade que foi perdida no Gênesis. E aqui na mesa, antes da morte de Jesus, antes dele entregar a guarda para ser julgado, ele faz um alerta a todos os discípulos e diz: olha, um de vocês há de me trair.
E houve ali naquela noite um burburinho, um conversa com o outro, e aquele questionamento, aquela indagação: quem seria? E a Bíblia diz que Jesus, em meio à indagação, disse: aquele que põe a mão no prato comigo, este há de me trair. E neste momento foi exatamente Judas que estava colocando a mão ao prato. Por que Jesus não proibiu a entrada de Judas no culto de ceia? De participar da ceia. Judas participou da ceia. Porque enquanto há vida, meu irmão, há esperança. Quando Jesus parte o pão e dá a Judas um pedaço, era um símbolo de honradez, era um símbolo de alta estima. Dentro da cultura, Jesus estava dizendo para Judas: você vai me trair, mas eu não abro mão de você, mesmo sabendo que você vai me trair. Você é muito importante sentado a esta mesa. Porque era isso que significava quando um oriental dava o primeiro pedaço de pão ao seu hóspede. Era símbolo de que ele era muito bem-vindo e que ele estava sendo honrado. Então, Jesus não guardou e nunca guardará ressentimento. Jesus estava dizendo para Judas, mesmo traindo: eu não abro mão de você. A escolha é sua. O que tem que fazer, faça. Meus irmãos, depois desta comunhão, Jesus, mesmo antes de entregar-se, ele ora pelos seus amigos. Capítulo 17 do livro de João, Jesus faz uma oração maravilhosa pelos seus amigos. João capítulo 17, versículo 1 ao 5. Jesus diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus ora pelos seus amigos. Jesus ora pelos seus discípulos, se colocando aqui como sacerdote mediador. E do versículo 9 ao versículo 12, ele ainda diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas,
e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Estava falando de Judas. Aqui Jesus está orando pelos seus amigos. Jesus está orando pelos seus discípulos, porque ele sabia que depois da sua morte, os discípulos passariam por grandes problemas, por grandes perseguições. E a partir do versículo 20 ao versículo 21, Jesus faz uma oração por nós que estamos aqui nesta noite. Jesus disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então aqui Jesus faz uma oração para o futuro, para aqueles que haviam de se salvar, para aqueles que haveriam de acreditar na pregação do Evangelho. Ele estava orando por nós. Depois disso, Jesus é levado ao Getsêmani. Ele levanta da mesa e vai para o Getsêmani. Naquela madrugada, e a Bíblia diz que os seus discípulos o acompanham naquela jornada. O Getsêmani ficava próximo de Jerusalém, muito próximo, em um monte, em um jardim, bem próximo. E na madrugada, Jesus, ele vai ao Getsêmani. A palavra Getsêmani ou Getsêmani significa prensa de óleo. Era um lugar aonde era esmagado ali o produto da oliveira para produzir o azeite, prensa. E ali naquele lugar, depois de um culto abençoado de ceia, depois dele orar pelos amigos, depois dele orar pelos discípulos, depois dele orar pelo futuro da igreja, ele sobe ao Getsêmani para tomar a mais difícil decisão da sua vida. Por que que eu estou afirmando que foi a pior e mais difícil decisão de Jesus tomar? Foi a decisão no Getsêmani. Por quê? Porque quando eu penso assim, eu estou acreditando que Jesus não foi ao Getsêmani como um super-herói. Jesus não foi ao Getsêmani como a segunda pessoa da Trindade.
Jesus não foi ao Getsemane como Deus único e verdadeiro. Não, Jesus foi como homem. Jesus foi 100% homem para o Getsemane. Ele se despiu de toda a sua divindade para enfrentar o Getsemane. E do Getsemane, a Bíblia vai dizer que quando ele chega, ele deixa um grupo de discípulos na entrada do jardim. Ele anda um pouco a mais e leva consigo Pedro e João. E a Bíblia diz que ele deixa os dois discípulos ali e entra mais para dentro do jardim, um tiro de pedra, que era aproximadamente 50 metros de distância do segundo grupo de discípulos que ele havia deixado. E lá no final, no escuro do Getsemane, ele se ajoelha debaixo de alguma árvore e começa a orar. E a oração de Jesus fica subentendida no texto, mas como um questionamento. E poderíamos dizer que entre linhas nesse texto, Jesus estava perguntando ao Pai: Pai, eu devo alguma coisa? Eu cometi algum erro para estar aqui? Eu pequei? Jesus está fazendo uma autoanálise como homem. Está fazendo uma autoanálise e ele reconhece. E a sua mente, o seu grande tribunal, lhes diz: Tu és santo, Tu és imaculado. Tu não foste gerado por semente humana. Tu és a semente da mulher de Gênesis 3:15. Tu és o cumprimento de Isaías capítulo 53 e capítulo 59. Jesus reconhecendo que ele era o homem perfeito, que só através do sacrifício de um homem perfeito, de um sangue perfeito, é que haveria resgate de salvação para o homem. Mas enfrentar o Getsemane, mesmo com a consciência limpa, nunca foi e nunca será fácil. E no Getsemane, no clímax da oração de Jesus, ele diz: Pai, Abba, Pai, ô papaizinho, se possível, arruma uma outra alternativa. Por teus pecados. Se possível, passa de mim este cálice, sem que haja necessidade que eu beba. Aqui eu vejo a expressão humana de Jesus, a sua fragilidade como homem, reconhecendo o medo e o temor da morte. Sabe por que Jesus temeu? Sabe por que Jesus fez essa oração? Porque o meu pecado, o seu pecado, o pecado desde Adão estava sobre ele. Assim diz o profeta Isaías. Então ele não tinha culpa alguma, mas ele assumiu a nossa culpa. Ele estava ali no Getsemane
aleluia, mesmo sendo um homem perfeito, mas representante do estuprador, representante do ladrão, representante do prostituto, representante do alcoólatra, representante do idólatra. Jesus estava ali no Getsemane, representando as mais atrocidades que a humanidade já havia acontecido ou cometido desde o Éden, e Jesus estava ali, aleluia, para a visão de Deus, como o homem mais pecador que esta terra já recebeu. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus não abriu a sua boca durante 3 anos e meio de ministério. Jesus dizia: em nome do meu Pai, Lázaro, sai para fora. Jesus orava e o morto ressuscitava, Deus ouvia. Mas naquele dia o céu se cerrou diante da oração mais aflitante, mais emocionante. O céu se silenciou. Quando o céu se silenciou, é como se um filme passasse na frente de Jesus. Lá estava eu, um inferno preparado para mim, um lago de fogo preparado para você, o castigo e a justiça de Deus sobre os nossos erros. E a palavra de Isaías reverberando no ouvido de Jesus, dizendo: e Deus olhando para a terra, não viu justo sequer. Diante desse cenário de impossibilidade, que eu e você pudéssemos reverter a condenação que já estava transitada e julgada, se nós morrêssemos naquela situação para o tribunal de Cristo, nós já estávamos condenados à morte. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos. A palavra destituído significa você desvincular o nome de alguém de algum documento, ou você desapropriar alguém de algum bem. Nós somos destituídos da glória de Deus. O nosso passaporte havia sido negado. Tinha um carimbo dizendo que o nosso passaporte não valeria para entrar, aleluia, na Nova Jerusalém. Precisava de alguém legislar uma outra lei, aleluia, a lei da graça, para revogar este carimbo que nos proibia de entrar na Nova Jerusalém. E Jesus, olhando para esse cenário, ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a sua. É por isso que eu estou dizendo que foi, meu irmão, aleluia, a maior, aleluia, decisão e pior decisão e difícil decisão de Jesus tomar. Porque ele estava tomando uma decisão, colocando na mão de Deus. E ele sabia que a vontade de Deus era a cruz. Jesus no Getsemane, em Marcos no capítulo 14, versículo 44 ao versículo 46.
A Bíblia vai dizer que, versículo 14, versículo 44 ao 46. Vai dizer assim: ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Naquele jardim escuro, todos se vestiam iguais, tinham os cabelos iguais, seu timbre de voz era igual, eles eram muito parecidos. O grupo de discípulos e Jesus eram bem parecidos. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer que todos aqueles que fazem parte do grupo que Jesus comanda é parecido com ele. Por isso haveria necessidade de um beijo diferente. Judas disse: aquele que eu beijar. Ou você. O texto não registra, mas suponho que Judas beijou todos os 11 discípulos, Alexandre, como cumprimento naquela madrugada. Oi, João, e beijava. Oi, Mateus. Oi, Tiago. Ele beija todos. E a expressão aquele que eu beijar significa o seguinte: aquele que eu beijar diferente. No original, o beijo de Judas foi um beijo prolongado. Assim diz alguns comentaristas, alguns exegetas. Dizem que o beijo de cumprimento era um beijo muito rápido. O beijo que Judas deu em Jesus foi um beijo prolongado, para diferenciar que aquele era quem deveria ser preso. É tanto que Marcos vai escrever que quando Judas beija, imediatamente eles lançam mão de Jesus e prendem. E neste momento começa o desenrolar de uma grande história, que os grandes patriarcas desejaram ver. A partir deste beijo começa a desenrolar uma grande história que os profetas profetizaram e não conseguiram ver. Depois desse desenrolar desse beijo, começa uma história que Isaías escreveu há 700 anos atrás, antes desse acontecimento, dizendo que isso aconteceria. Naquele momento, Jesus é levado para ser julgado, e ele passa pela mão de Anás. Não tinha legitimidade legal e nem moral para julgar Jesus, até porque ele não era sumo sacerdote. Ele era sogro de Caifás. Caifás sim era o sumo sacerdote. Depois Anás envia Jesus a Caifás. Caifás julga Jesus.
Depois envia Jesus para Pilatos. Depois Pilatos envia Jesus para ser julgado por Herodes. Depois Herodes devolve a Pilatos e fica aquele ping-pong. E o resultado de toda essa história, em um processo sem direito ao contraditório, sem direito à ampla defesa, sem direito a um advogado, sem direito à testemunha, Jesus é levado ao tribunal do júri popular. Pagou por teus pecados. E ele tem que ouvir do tribunal popular que ele deveria ser crucificado. Aquela multidão que alimentou dos pães que ele multiplicou estava lá dizendo: crucifica-o. Parentes de quem havia sido curado estavam lá: crucificam-o. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir os seus belos sermões estavam na praça dizendo: crucifica-o. Jesus é trocado por um homem pecador. Jesus é trocado por um homem que estava preso por assassinato, formação de quadrilha. Barrabás era um homem que tocava o terror em Roma. E naquele dia Barrabás teria que ser crucificado pelos crimes que ele cometeu contra o Estado. E a sentença de morte de Barrabás era uma cruz. Mas naquele dia escolheram libertar Barrabás e crucificar Jesus. Meus irmãos, Barrabás significa eu e você. Em Barrabás estava eu, em Barrabás estava você. Aquela cruz de Barrabás era minha, aquela cruz de Barrabás era sua. Por isso que a cruz que Jesus foi crucificado foi uma cruz que detonou o seu corpo, porque a cruz era desproporcional. A cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. A cruz não tinha as medidas do meu Jesus. Aquela cruz tinha as nossas medidas. É por isso que o historiador Flávio Joverfo diz que os cravos foram colocados no punho e os cravos rasgam até a palma da mão, porque a cruz era enorme. O lugar onde ele apoiava o pé, Jesus era um pouco mais baixo. Então quando ele fazia força para sustentar aquele corpo na cruz, o cravo ia rasgando o seu punho até ficar o palmo da sua mão. Diz alguns médicos que é a maior dor que o homem pode sentir, é tendo esse nervo rasgado até a palma da sua mão. Mas tudo isso ele passou por mim e por você. Ele levou uma cruz que era minha, ele levou uma cruz que era sua, ele levou uns cravos que era meu, ele levou uma coroa de espinho do mato que era sua, era minha. Aleluia. Ele não merecia o que passou, mas tudo isso ele passou
passou e suportou sem blasfemar, só para provar que Ele te ama, que Ele não abre mão de você. E se fosse para fazer outra vez, não há necessidade, mas se houvesse a necessidade de fazer tudo de novo, Ele faria só para provar que te ama, aleluia, e que não abre mão de você. Basta somente o aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele realizará. Dá para você se enxergar naquela cruz? Chicotes na pele puderam dilacerar. Jesus não abriu a boca para dizer que estava ruim. Às vezes nós reclamamos e nós negamos Ele por pouca coisa. Sua morte de cruz foi por amor, oh meu Jesus. Uma lança atravessa de um lado para o outro. A coroa de espinho na sua cabeça e um soldado com a cana batia na coroa. Os espinhos cravavam na sua cabeça, o sangue descia sobre o rosto, sobre o seu peito. Ele passou o maior vexame. Dentro da lei romana, a morte por crucificação não era para crimes comuns. A crucificação em Roma por cruz era para os piores crimes, era para estupradores, era para políticos corruptos, era para quem fazia motim contra o Estado. Então Jesus estava ali naquela cruz como um dos piores homens da terra. Mas Ele não desistiu. Ele não desistiu. Quando o diabo pensou que tudo estava acabado, quando o diabo pensou que todo o plano e o projeto da salvação tinha ido para o ralo, Jesus olha para a multidão e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Abre a boca novamente e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entrego o meu espírito. E esta é uma frase muito importante para o cristianismo. Não mataram Jesus, Ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente no Getsemane, quando Ele disse: o que vocês vieram para fazer, faça logo, sou eu. Ele se colocou na frente dos discípulos, disse: não tem nada a ver com eles, é comigo, o projeto é meu, quem tem que morrer na cruz sou eu. Ele se entrega voluntariamente aos soldados romanos e na cruz Ele se entrega voluntariamente a Deus, o seu Espírito. E a Bíblia diz que no momento que Ele fecha a boca, a sua cabeça tomba sobre os ombros. Quando os soldados foram quebrar os seus ossos, os ossos das pernas, que era um procedimento para adiantar a morte por asfixia, aleluia. Quando os soldados chegaram lá, ele já estava morto, para cumprimento daquilo que diz o salmista, que nenhum dos seus ossos deveriam ser quebrados, porque se quebrasse as pernas de Jesus, ele morreria asfixiado, sangue preso, ele não poderia, meus irmãos, ser o resgate perfeito, aleluia. Ele não deveria morrer da forma que Roma queria. Ele morreu do jeito que ele quis. Quando eles chegaram lá, teve que desistir, porque Jesus já havia morrido. Foi por amor,
desistiram de quebrar as pernas. Quanta vida nos trouxe, Deixaram meio às Jesus lá. trevas, então nasceu a luz. No finalzinho da tarde, Ele veio pra te alguém pegaria o corpo de Jesus e levaria para um lixão, curar tuas feridas. porque todos mortos em cruz não deveriam ser sepultados. Eles deveriam ser jogados em um lixão para ser comido pelos urubus. Como Jesus foi morto na cruz, deveria ser jogado no lixão. Não tinha uma sepultura para ele. A família não tinha comprado um túmulo. Mas surgiu um homem e disse, um senador, e disse: não, deixa, este homem é digno, ele não pode ser jogado no lixão. Ele está morto, mas Deus ainda tem um plano com este corpo morto nesta cruz. Tira o corpo de Jesus e põe em uma sepultura de um senador. E domingo pela manhã, o corpo que deveria ser comido pelos urubus no lixão, quando foram visitar o túmulo estava vazio. Anagia sobre Kevin Anagai. O túmulo estava vazio. E para você que está nos assistindo nesta noite, o túmulo ainda continua vazio. Quem estava no túmulo agora está sentado em um alto e sublime trono, ao lado de Deus. E diz o apóstolo Paulo que Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ele se dobre em todo o joelho de reis, de homens, de nações, de grandes e pequenos, deverão confessar que só Ele é Senhor. Nesta noite eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você está aí do outro lado na sua casa nos assistindo. Eu só quero te dizer, o túmulo vazio é símbolo de vitória. O túmulo vazio, aleluia, é motivo de celebrarmos. O túmulo vazio é símbolo de alegria e de sucesso da igreja. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Se você acreditar nesta pregação, se você acreditar neste evangelho, se você acreditar neste Cristo ressurreto, não há pedra que possa ficar diante de você, não há túmulo que possa te prender, não há muralha que fique diante de você, não há doença que fique no seu corpo, não há depressão que toma conta da tua alma, não há angústia que domine o teu coração. Se você acreditar em Jesus, vai cair por terra toda depressão. Se você acreditar neste nome, toda enfermidade vai sair. Se você acreditar neste nome, todos os demônios vai deixar sua família. Se você acreditar neste nome, você será salvo dos seus pecados. Em meio às trevas, então nasceu a luz. Que nesta noite, aonde você estiver, abre o seu coração para Jesus, porque Ele fez a maior entrega pela sua vida. Ele morreu por você.